Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar então a segunda parte do vídeo da resposta sobre profissionais cristãos, saúde mental e emocional. Mas antes de eu gravar a resposta, eu quero deixar 4 pontos para reflexão de vocês. E eu gostaria muito que vocês comentassem esses pontos aí nos comentários ou até mesmo no e-mail, que é o meu e-mail pessoal, que eu deixo na descrição do vídeo, para vocês poderem se comunicar comigo, que é mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero deixar para reflexão de vocês é o seguinte: Deus é o nosso único juiz. Concordam comigo? Segundo ponto, Deus, através da sua palavra, ele nos ensina a perdoar e ele não coloca condição para esse perdão. Eu tô olhando aqui para baixo porque tá na minha cola, tá, gente? Ele só diz que é para nós perdoarmos o nosso irmão. E ponto. Perdoa o teu irmão 70 vezes 7. É o que está na palavra de Deus, tá? Ele não diz, por exemplo, perdoa o teu irmão se ele fala mal de você. Perdoa o teu irmão se ele roubar você. Perdoa o teu irmão se ele trair você. Ele não coloca condição para esse pecado, né? Perdoa o teu irmão se ele matar algum ente querido teu. Ele não coloca condição para o pecado, ele só diz, perdoa o teu irmão. E ponto, tá? E o outro ponto. Deus, ele não classifica o pecado para julgar, tá? Pecado é pecado e ponto final. Então, não existe o pecado grande, o pecado médio, o pecado pequeno. Para Deus, pecado é pecado, ok? Quarto ponto de reflexão para vocês. Cristo Jesus, quando ele esteve na terra, exercendo o seu ministério, ele não participou, ele não instituiu, ele não organizou nenhum tribunal de julgamento. Cristo não julgou ninguém aqui na terra. Enquanto ele esteve aqui, ele não julgou ninguém, ok? Então, esses são os pontos de reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, tá? E aí eu vou seguir com o vídeo de resposta. Bom, no vídeo anterior eu tinha falado para vocês que o ponto 3, ele ia dar um segundo vídeo, né? E eu já tô percebendo que esse segundo vídeo pode dar um terceiro, falando de um mesmo assunto. E eu espero que eu consiga esclarecer e explicar da melhor forma possível para o irmão Daniel, que foi quem fez a pergunta. E através dessa resposta, eu também espero que eu consiga ajudar mais pessoas ainda que possivelmente têm essas dúvidas, tá? Então, no ponto 3, que está no vídeo anterior, eu falei sobre as 3 palavras que a gente mais escuta em todas as igrejas, que é a questão do pecado, do perdão e da salvação. Em cima disso, cada líder, né, cada igreja tem a sua compreensão, tem o seu entendimento do que significa perdão, pecado e salvação. Da forma como esses líderes entendem, eles ensinam os fiéis das suas igrejas, eles ensinam os membros que frequentam a sua igreja, ok? A questão é a forma como eles assumem o papel de Deus em tudo isso, né? No meu ponto de vista, aí é que está o grande erro. É quando o líder da instituição, o líder da igreja, ele assume o papel do próprio Deus, julgando, condenando e dando sentença de morte espiritual e perda de salvação. Esse é um caso gravíssimo. Por quê, irmãos? Porque Deus não nos colocou aqui na terra no papel de juízes, nem mesmo os líderes religiosos. Eles têm a atribuição de julgar, mas de uma outra forma. Não é o julgo com a emissão da sentença de morte,
espiritual, a sentença de perda de salvação. Eles não têm esse poder, nenhum homem tem. Esse poder é único e exclusivo de Deus, entenderam? Então, esse, no meu ponto de vista, é um erro muito grave que os líderes religiosos acabam cometendo, né? Quando eles assumem o papel do próprio Deus, tá? Bom, e quando acontece de alguém cair em pecado? O que um líder deve fazer, né? Primeiro ponto, se a pessoa cai em pecado e não procura pelo líder da igreja, né? É sinal de que até aquele momento ela não está arrependida do que ela fez ou ela não tem forças para se arrepender, porque se arrepender não é tão fácil quanto algumas pessoas imaginam, né? Se ela procurar o líder da instituição, né, onde ela frequenta, o papel dele é de acolhimento, né? Ele deve acolher essa pessoa, ele deve ouvir o que ela tem para dizer, ele deve orientá-la, né, aconselhá-la da melhor forma possível em relação àquilo que aconteceu. Se ele se arrependeu, ali na hora do atendimento, na hora da conversa, esse líder deve orar com essa pessoa, apresentando ela no altar do Senhor, a vida dela no altar do Senhor, a vida da família dela no altar do Senhor, para que Deus possa ajudá-lo, né, a dar forças para ele retomar a sua fé e continuar a sua caminhada com Jesus Cristo, em busca, né, assim, dessa retomada da intimidade com Deus, porque toda vez que nós pecamos, nós rompemos a nossa intimidade com Deus, e essa intimidade ela tem que ser restaurada, ela tem que ser restituída, tem que ser refeita, regenerada, certo? E Deus, ele gosta de nós, na presença dele, em intimidade, né? Não é o crente morno e não é o crente frio. Esses, né, tanto o morno quanto o frio, a própria palavra diz que serão vomitados da boca do Senhor. O Senhor nos quer na presença dele com intimidade. Nós temos que ter esse relacionamento firme com Deus, ok? E tudo que essa pessoa que cometeu esse pecado, né, tudo que ela não precisa quando ela procura o líder da igreja, ou procura, por exemplo, um outro irmão para confessar o pecado dela, é receber um julgamento. Ela não precisa disso, porque ela já vai ser julgada por Deus, entendeu? Então ela não precisa do julgamento do homem, porque o julgamento do homem é um julgamento falho. Deus não olha para nós da mesma forma que nós nos olhamos e como nós olhamos o nosso irmão. Ele olha para nós de uma outra forma, porque ele é o único que conhece o íntimo, o profundo, o oculto que está no nosso coração, coisa que nem nós mesmos conhecemos. Deus conhece. Deus conhece. Então, tudo que uma pessoa precisa, quando ela procura um líder religioso ou até um irmão para confessar um pecado que ela cometeu, é ouvir julgamento. Ela não precisa ouvir o meu julgamento. Ela não precisa. Ela só precisa confessar o pecado dela, se arrepender de sincero e profundo coração. E nós, ali naquele momento, oramos com aquela pessoa, apresentando ela no altar de Deus, para que Deus possa dar forças para ela não voltar a pecar novamente. Esse é o papel do líder da igreja e é o papel nosso, como corpo de Cristo. E com relação a pecado, né? Isso eu queria deixar aqui para vocês algumas coisas que eu anotei aqui que eu acho importante esclarecer para vocês, tá? E se vocês tiverem dúvidas, já sabe que pode mandar ou para o meu e-mail ou deixar aqui nos comentários. O que é pecado, né, aos olhos de Deus? Pecado é assim, por que Deus não classifica pecado? Porque tudo aquilo que não está dentro dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus, para ele é pecado. Então, o roubar é pecado, o matar é pecado,
o adulterar é pecado, fornicar é pecado, mentir é pecado, omitir de fazer o bem, de praticar a caridade, o amor é pecado, a traição é pecado, a gula é pecado, entendeu? A luxúria é pecado. Então, assim, tem vários pecados. Para Deus está tudo na mesma balança, e isso é importante vocês entenderem. Para Ele está tudo na mesma balança, não tem médio, pequeno ou grande, ok? Para Ele está tudo na mesma balança. E esses pecados que eu acabei de mencionar para vocês são pecados que a gente comete todos os dias. Todos nós cometemos pecados, uns menos, outros mais, mas assim, são pecados que todo mundo comete. Então, se eu sou tão pecador quanto aquele que veio me procurar para confessar um pecado, como que eu posso julgar essa pessoa? Eu não posso. Tem um ditado popular, né, que diz: pode um cego guiar outro cego? Não pode. Vai os dois pro abismo, pro precipício, né? Não pode guiar. Um cego não pode guiar outro cego. Assim, um pecador não pode julgar outro pecador. E outro ponto muito importante que eu quero deixar aqui para vocês. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, né, ele não julgou ninguém. Lembrem-se disso, ele não julgou ninguém. E Jesus Cristo, no dia do grande juízo, né, no grande dia, ele não vai estar lá como juiz. O único juiz é Deus. Ele é o único que vai julgar todos nós. Deus. Jesus Cristo, ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado, ele é nosso defensor junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Certo? Gente, então esse aqui é o segundo vídeo de resposta, tá? Tem muito mais assunto referente a isso aqui, principalmente na questão de pecado, né? Porque tem os dois lados da moeda, ok? E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo complementar dessa questão dos dois lados da moeda, mas só se vocês pedirem, se não, eu vou continuando com outros assuntos. E se você quiser que a sua dúvida, né, a sua questão seja respondida em vídeo, manda para mim por e-mail, ok? Lógico que eu vou manter o sigilo, tanto de instituição quanto de pessoas, da identidade de quem enviar, e aí eu faço o vídeo de resposta, tá certo? Obrigada!